Bom, acho que eu estou aqui porque um dia eu estava conversando com o Leandro e falei com ele que eu sou um grande fã de ficção científica, né? Aí eu falei assim, então tem uma surpresa para você, e acabou sendo a surpresa conduzir esse painel. Agora, esse painel a gente não vai falar de ficção científica, a gente vai falar de temas que têm influenciado fortemente assuntos de hoje, né, que passam por mercado, por regulação, por desenvolvimento sustentável e, claro, por tecnologia. Tá? E para me ajudar nesse painel final, vou convidar essas 4 feras aqui, a professora Maria Cecília Pereira, da UFMG. Pode voltar o outro slide? Isso. Juan Inácio Guzmán, que é CEO da Gestión Economia Mineira, por favor. Dr. Paulo Gessini, diretor de Inteligência Estratégica e Novos Negócios da Agência Espacial Brasileira. E o grande João Guandalini, gerente de Inovação e Novos Negócios da Forsee. Acho que vou sentar por aqui também. Tá ótimo. Bom, pessoal, obrigado pela presença. Como eu falei, né, esse tema a gente vai tentar trazer um pouco para o pé no chão, apesar de ser um tema que possibilita muita viagem no sentido amplo da palavra. Aí eu queria pedir para o Juan começar esse bate-papo com a gente e falar um pouco sobre o que é mineração exoterrestre. Acho que o Juan tem um material que ele gostaria de usar também. Aí a produção, por favor. Isso. Okay, Bruno, thank you very much, and thank you to MindHub for inviting me. Well, first of all, I would like to make a disclaimer. At GEM, we have never worked in extraterrestrial mining, okay? All our clients are represented by continental miners, okay, on land. So why we are thinking on doing mining beyond the limits of land? Why extraterrestrial mining? Well, because our mission is to paving the way for the future of mining. And if we go to the next slides, please. We have discussed today Nós discutimos hoje muitos desafios. Nós discutimos, por exemplo, no próximo slide aqui, a mudança climática, a diminuição dos recursos minerais, licenças sociais e vários outros. Todos esses desafios precisam de uma solução. A ciência, até o momento, nos mostra, sim, problemas, mas também nos mostra soluções. Para aqueles que têm fé na ciência, a ciência primeiro mostra problemas, mas aí ela mostra soluções. Nós somos muito jovens, ainda bem, para ter vivido nos anos 50. Mas lá nos anos 50, as pessoas mais velhas estavam com medo do inverno nuclear. Era um tipo de mudança climática criada pelo homem e era uma ameaça para todos os seres vivos do planeta. E, basicamente, o que era uma ameaça de extinção. A ciência mostrou o problema nesse caso. A política e a ciência mostraram a solução. E a solução foi trabalhar tanto para construir foguetes, para basicamente anular a possibilidade de que houvesse o inverno nuclear. Então, toda essa ideia do Apolo, dos russos tentando chegar na Lua, dos americanos tentando chegar na Lua também, era basicamente para lidar com a ameaça do inverno nuclear. Nós estamos fazendo a mesma coisa, só está mudando os pronomes aqui. A ciência está nos mostrando que não dá para continuar a fazer as coisas como nós estamos fazendo, porque basicamente nós estamos
estamos envenenando o meio ambiente. Como lidamos com isso, então? Bom, essas são as respostas que a ciência está mostrando para a gente. No próximo slide aqui, nós temos a mineração em águas profundas. Para vocês que não conhecem, esse tipo de mineração é a mineração de coleta de rochas no fundo do mar, em águas profundas. Nós temos estudos que mostram os aspectos científicos e técnicos que a pegada ambiental é muito mais baixa do que a pegada de qualquer lavra de superfície. Basicamente, isso acontece porque nessa profundidade, basicamente, você está trabalhando em confinamento. Qualquer pluma é confinada a uma área muito pequena. Então, se você fizer uma lavra a céu aberto no Chile, de onde eu venho, a poeira vai chegar a Nova York. Isso é verdade em qualquer mina que tem a questão do pó, da poeira. Porque a atmosfera é tão rarefeita, é tão leve mesmo, que é muito fácil para essas partículas flutuarem. Nas profundezas do oceano, isso não é possível. Poucos seres vivos conseguem viver com tanta pressão. Então, uma possibilidade de lidar com a redução de minérios em superfície é trabalhar, sim, com os minerais em águas profundas. É claro que nós não podemos impactar o planeta. E nós precisamos lidar com a nossa necessidade por materiais. Então, sendo assim, nós temos que pensar em lavrar asteroides ou outros planetas, né? Então, nós temos vários países, China, vários países que estão buscando novos materiais. Vai chegar uma hora no futuro que não vai ser aceitável fazer mineração em superfície e nem em águas profundas. E aí, nesse caso, a única solução possível vai ser lavrar em áreas onde a gente sabe que não há vida. Se não há vida, ninguém liga para as rochas, na verdade. Mas, se há vida, então é muito difícil pensar que no futuro você vai estar lavrando lá. Isso é muito simples. Eu posso falar muito da mineração de águas profundas, mas amanhã, no nosso site, nós vamos lançar a nossa revista trimestral. Você pode fazer o download de graça, tá? E sobre mineração de águas profundas. E vou falar duas coisas simples sobre isso. Primeiro, vai acontecer. A mineração de águas profundas vai acontecer porque ela é mais favorável do que a lavra de superfície. Há alguns tipos de mineração de águas profundas que não têm tantas questões ambientais assim. Mas os polímeros que nós estamos verificando têm uma pegada bem pequena, então vai acontecer. Algumas indústrias, alguns commodities vão mudar por causa disso. Como resultado disso, aqui nós vemos que o níquel, cobalto e o manganês são produzidos aqui, alguns deles pelo Brasil, vão mudar em termos de preço de longo prazo. Se você está trabalhando numa mineradora, você sabe que o preço do ROM é tudo, porque ele vai surgir como justificativa para os seus projetos. Então, o ROM é tão importante quanto a taxa de escala. É importantíssimo.
Nós temos um estudo do impacto da entrada de polimetálicos na indústria de mineração nesse mercado. Então, por exemplo, no mercado de níquel, nós descobrimos que o valor pode cair até 37%, porque nós vamos ter a entrada de recursos com qualidade muito maior. No cobalto, há uma diminuição de preço de 30%. No mercado de manganês, uma redução de 10%. Então, haverá um impacto caso haja a entrada desses recursos no mercado. O impacto vai ser muito grande para quem está fazendo mineração de superfície. No próximo slide. Isso aqui é o que está acontecendo na mineração espacial. Eu acho que está numa hora excelente de reler um livro escrito por Carl Sagan, Pale Blue Dot é o nome. Esse livro mostra o futuro da humanidade fora do planeta Terra. Basicamente, ele mostra o que tem sido discutido ultimamente sobre as viagens a Marte. Mesmo se você não vamos fazer mineração extraterrestre, não vamos para Marte, há uma possibilidade de que nós vamos ver as inovações que essa corrida espacial e a lavra de águas profundas vão trazer para a gente. Lembra? Nos anos 60, a corrida espacial nos trouxe muitas inovações, como painéis solares, GPS, tecnologia sem fio, filtragem de água, robótica, tecnologias autônomas, tecnologias de pneus também, tecnologia de remoção de poeira, que também são usadas para a coleta das rochas em águas profundas, né? Então, o que eu estou falando aqui é bastante forte, mas pensem nisso. Há uma probabilidade muito grande de que as disrupções da lavra de superfície venham de programas que explorem a mineração extraterrestre, muito mais do que projetos que trabalhem com mineração aqui no planeta Terra. Muito obrigado. Thank you, Ru. E que faz a gente pensar, né? Quanto que essas realidades, essas novas fronteiras, elas talvez não estejam tão distantes como a gente imaginava. Tá? Ainda explorando um pouco mais sobre as questões de mineração em águas profundas, é interessante pensar o seguinte, poxa, nós, né, seres humanos, a gente já tem explorado recurso natural em águas profundas já faz um tempo. A indústria do gás já faz isso, né, e faz isso bem já há algum tempo. E aí, corta para janeiro desse ano, a Noruega aprova uma resolução que vai abrir uma área de quase 300 mil quilômetros quadrados das suas águas nacionais para empresas que queiram aplicar para exploração mineral. Isso aconteceu em janeiro desse ano. Então, assim, tem movimentos que têm acontecido no mundo que realmente mostram o quanto que essas questões estão ficando mais prementes. E eu vou passar a bola para o João. A gente falou muito hoje aqui, João, sobre desenvolvimento sustentável, sobre a necessidade de transição energética e como que essa sede, né, por, não sei se é sede ou fome, mas por minerais estratégicos, né, ela tem que ser balanceada com questões de desenvolvimento sustentável. E quando a gente fala de mineração no fundo do oceano, isso gera um monte de questão regulatória e ambiental. Como é que você vê essas questões aí com base na sua experiência? Primeiro, obrigado aí os guerreiros, né, que permanecem aqui entre nós. Eu sou de uma empresa de perfuração, Forsea. A gente foi um dos que estavam perfurando a margem equatorial. Tivemos lá no Amapá, fizemos 2 poços do Rio Grande do Norte e Ceará. Então, a gente sabe trabalhar nesse ambiente complexo do fundo do mar.
Mas é muito interessante, talvez vocês não tenham esse viés, essa perspectiva, quando a Noruega entra na conversa, ela traz pragmatismo para a discussão. E trazer pragmatismo para o Deep Sea Mining é muito interessante. Por quê? Porque o mundo, e acho que a Noruega está apostando nisso no final das contas, que a gente ainda está vendo o começo 1.0 da discussão sobre os impactos. A gente não está vendo o LCA, o Life Cycle Analysis da coisa. Então, a gente está muito focado em carbono, mas a gente não está falando de água, a gente não está falando dos resíduos, a gente não está falando do impacto como um todo que a operação tem. E daí, quando você começa a olhar geopoliticamente que você está dependendo muito de países que não têm tanta estabilidade e não têm um framework muito forte, por exemplo, como Congo, Indonésia, e está minerando, processando na China, você começa a se assustar. Então, quando esses caras trazem essa conversa para o jogo, eles estão tentando trazer o pragmatismo. E daí você vai falar assim, olha, perfeito, mas não assusta fazer mineração no mar? Eu vou fazer uma metáfora ruim aqui, mas pelo menos foi a melhor que eu encontrei aqui. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade muito católica, mas muito violenta, que é entre São Paulo e Rio, Lorena. Então, na minha adolescência, anos 90, lá, a gente precisava conviver entre a malandragem e a tradição da cidade, né? Muito católica e tudo mais. Então, quando você arranjava uma namoradinha, tinha que ir lá pedir a menina, né, em namoro, na casa, ganhava aquela torta de abacaxi, né, a sogra ficava te olhando, ver se você não era um ogro, né, comendo e tudo mais. E, ao mesmo tempo, o sogro te testando, né, ele te olhando ali, vendo se você não botava um jogo do Corinthians ali, para ver se você não ia xingar, falar palavrão, botava a banheira do Gugu, anos 90, né, o tradutor se enrolou agora. E você sendo testado. E nessa camada, isso a gente faz na nossa indústria. A nossa indústria é escrutinizada, nem sei se é essa palavra, mas a gente é olhado com atenção. A Forcia, operando para a Petrobras, o IBAMA está em greve, tá? Só que tinha um voo todo dia lá, olhando se não tinha nenhum resíduo de óleo, se não tinha alguma coisa, resíduo zero. Mobiliza no Amapá, mas não pode jogar nenhum lixo, nada. Então, a gente está acostumado nesse nível. E eu acho que o Deep Sea Mining, voltando de novo para a metáfora, é aquela vovozinha, né, que já não falava, que só olhava, que passava os 40 minutos olhando no seu olho, fazendo uma ressonância magnética de você, né, da sua alma. Né? E a gente é capaz de sobreviver a isso. A gente, tecnologicamente falando, até o slide do Juan foi muito bom para mostrar isso. Gente, a fotinho que ele mostrou ali da exploração é idêntica ao que a gente faz hoje a 3.000 metros, com robôs submarinos, os ROVs e tudo mais. Tem um incremento tecnológico, sem dúvida, mas a gente não está partindo do zero, não. Tá? Então, isso nos deixa confortável. E não tem bobo na Noruega, tá? Saibam disso. Eles têm essa percepção, eles têm essa noção, eles estão olhando geopoliticamente e estão usando o fator deles rico, é fácil ser rico, né? Estão usando o fator riqueza para poder fazer experiências. Né? Muito bom. Continuar com você, João. Pegar esse fio que você falou da tecnologia. Né? Você comentou brevemente aí sobre o material que o Juan mostrou mais cedo. Mas, com base no que a indústria de óleo e gás já traz, cita alguns exemplos para nós de tecnologias que vêm sendo desenvolvidas nesta indústria e que poderiam gerar alguns spillovers para a indústria da mineração, para uma aplicação em águas profundas. Tá, é excepcional essa pergunta, porque quem é criado no óleo e gás, eu sou um típico engenheiro de petróleo, né? Comecei no campo, depois que eu migrei para outras coisas. A gente sabe que nada a gente faz sozinho, tudo é pesado, tudo é complicado de se mexer, você precisa de ajuda para, de fato, executar as coisas, então a colaboração é chave. Então, quando eu venho, por exemplo, para um evento como esse, o que eu estou olhando aqui? Eu estou olhando colaboração. E colaboração, também a gente não precisa ser tonto de recomeçar um negócio e partir do zero. Eu quero que vocês da mineração, as startups que estão aqui, as pessoas que estão pensando em tecnologia, que elas olhem o que eu faço no óleo e gás, que eu tenho robôs que vão a 5.000 metros de profundidade, eu tenho risers, que são aqueles tubos, né, que descem até 3.000 metros de lâmina d'água, eu tenho BOPs, que são as válvulas que controlam o fluxo do poço, eu tenho navios que, por exemplo, quem está pensando mais economicamente aí, né, eu tenho navios que não precisam ser tão tecnológicos que eu posso converter
Eu tenho uma família de navios que eu posso converter e, eventualmente, alugar mais barato para fazer o econômico do Deep Sea Mining, né? Então, tem essa conexão acontecendo. E, para quem está na inovação pensando nisso, não reinventa a roda. Ele pega aquele princípio para coletar a rocha ali e adapta, por exemplo, no meu ROV, no meu robozinho. Não inventa aquilo do nada. Cria, pega uma tecnologia de uma correia transportadora, por exemplo, e coloca lá dentro do nosso contexto. Pensa na pluma, a pluma foi citada, né? A pluma é um problema ambiental. Você tem um problema também de não machucar o coral ou o fundo do mar ali e não fazer uma pluma muito grande. Vocês têm esse mesmo problema, obviamente no mar é uma coisa, no ar é outra, mas enfim, não partir do zero, é ser incremental no que for possível. Obviamente uma hora vai pegar um pouco na discussão, mas é trabalhar de forma colaborativa. Tá? E o Juan foi muito feliz no ponto que ele trouxe, foi que o mundo vai puxar para isso. E mais uma vez eu volto na Noruega. Se o norueguês está botando isso, e o partido lá na Noruega ele está apanhando, tá? O Partido Verde, porque ele colocou isso. Mas ele é pragmático, ele está sabendo que esse arranjo que está aqui é Deep Sea Mining e, de repente, é Space Mining, ou se não, nada mining, né? No final das contas. Muito bom. É interessante, quando a gente pega, ainda nesse caso da Noruega e de outros, né, uma discussão que ela sempre acontece se uma empresa quiser explorar essa região, ela vai ter que utilizar tecnologias mais avançadas, né, inclusive para entender melhor o que existe nessa região, o que existe nesse ambiente, quais são as características desse ambiente, e aí, a partir daí, começar a avaliar os impactos que uma atividade, né, de exploração mineral pode acontecer. Né. E, obviamente, você começa a falar de robótica avançada, de comunicações, de inteligência artificial nas várias, né, dimensões. Mas é legal que isso já vem acontecendo na indústria aeroespacial há muito tempo. Né? Há muito tempo que se fala. Né, esse tipo de automatismo, né, na indústria aeroespacial já é algo que pauta, né, todo o desenvolvimento tecnológico que anda por ali. Aí eu vou passar a bola para o Paolo, que descobri que também é um grande fã de Arthur C. Clarke. Como é que, assim, fala um pouco mais sobre que ideia é essa de fazer mineração no espaço, né, e tentar explorar um pouco mais essa questão da inovação tecnológica, como que ela influencia o nosso dia a dia do desenvolvimento tecnológico hoje, na Terra. Boa tarde. Está funcionando? Boa tarde. Primeiramente, eu não sou um experto em mineração. Eu sei um pouquinho sobre espaço, mas não sou um experto em mineração. Antes de vir aqui, eu conversei um pouco com o meu colega, o Dr. Rodrigo Leonardi, que foi convidado, agradeço muito, mas ele não pode vir, fico muito triste. E também com o meu velho amigo, o professor Roberto Bruno, da Universidade de Bologna. Ele é engenheiro de Minas, professor na universidade e foi adido científico na embaixada em Brasília há 4 anos. Ele conhece muito bem o Brasil e está muito interessado ainda em fazer coisas no Brasil e com o Brasil. Bom, primeiramente, parece interessante falar aqui, Deep Sea Mining, Space Mining. Bom, em comum tem o quê? Operação em ambientes hostis. Os dois são ambientes muito hostis. A gente pensa, bom, Minas são ambientes pouco saudáveis, Minas, lá, mas, tipo, comparado com, tipo, 5.000 metros embaixo do oceano, ou a superfície da Lua, de Marte, ou algo assim, na mina é um ambiente saudável, é um lugarzinho ameno, não sei. Lá é verdadeiramente um ambiente hostil. Quando a gente pensa nisso aqui, exatamente, não é que pensava, tem um monte de gente batendo com sledgehammer, pickaxes e toda essa coisa aqui. Não, vai ser muito automatizado, vai ter máquinas. Já hoje a mineração não é aquilo que era nas imagens românticas de 1800, tem muita máquina automada em grande escala, tudo isso. Mas no espaço, assim como embaixo da superfície do oceano, vai ser extremamente automatizado. Vai ser muita pouca gente e muitas máquinas fazendo essa coisa. Então, essa coisa aqui é incomum. Agora, a mineração espacial. Bom, essa aqui é uma ideia muito antiga, exatamente. Eu sou um grande apaixonado de física científica, não sou tão velho, nem sou jovem, eu nasci nos anos 60. Eu peguei o finalzinho das missões Apollo, lembro um pouquinho as últimas coisas, toda essa coisa aqui.
eu sou um pouco aquela geração perdida que achava que hoje em dia a gente teria cidades em Marte, bases na Lua, tudo isso não se materializou. O espaço ficou, sim, importante, mas nada como, por exemplo, eu assisti quando estava com 2 anos no cinema, quando sou velho, a 2001, Odissea no Espaço, e lá eu decidi que eu queria trabalhar no espaço. Aquele filme me ferrou completamente. Eu decidi, eu vou trabalhar no espaço. Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke são os culpados para eu estar aqui agora. E a gente vê tudo aquela coisa lá, bases na Lua, a estação espacial enorme, aquela roda que gira com gravidade artificial, não? Com a aceleração centrípeta, tudo isso aqui hoje em dia é muito mais modesto, a nossa ISS não é aquela grande coisa, não temos ainda a base na Lua, ainda não fomos para Marte senão com sondas automáticas. Mas mineração no espaço, velha ideia, asteroid mining é bem antiga, tem muita ficção científica dos anos 40, 50, 60. Hoje em dia você pode ir na Wikipedia, você acha uma página, aliás, muito boa, fiquei surpreso da qualidade, sobre asteroid mining, a página é muito boa, a nível de divulgação, mas é bem accurata, tem uma bibliografia atualizada, ótima. Eu falei, nossa. E se você procura Space Mining Companies no Google, um monte de empresas. Você vai falar, tem empresas, tem gente que está investindo dinheiro. Quando você vê empresas que investem dinheiro, a coisa não é tão longe agora, não é mais ficção científica. Okay? Então, tem gente considerando isso seriamente. A minha opinião pessoal é que, pelo menos no começo, eu não vejo extremamente viável no curto e médio prazo fazer mineração por matérias-primas em asteroides no espaço para trazer de volta para a Terra. O valor agregado no material deve ser enorme para justificar, porque o custo do transporte espacial é muito alto, a gente sabe isso muito bem. Mas isso aqui pode ser no futuro, se for necessário, porque, como alguém falou antes, e como eu já sabia, não é que a gente pensava, a população vai crescer, não vai. Somos 8 bilhões hoje, alguma coisa, nunca vamos ser mais que 10. O crescimento está desacelerando, vai nivelar, vamos começar a decrescer. No final, no meio desse século final, vamos já 10 bilhões e depois vai se estabilizar. O problema é outro, o problema é que vai ser um mundo de velhos. Okay? Vai ser um mundo de pessoas idosas, vai ter muito menos jovens, a gente vai viver muito, que a saúde vai ser melhor, vai ter gente produtiva com 70, 80 anos, mas mesmo assim a perspectiva não é muito rosa, no sentido que vai ter muita gente, menos jovens, mas ok. Insomma, não é que vai ter uma popolação infinita, talvez um dia vai ser viável trazer matérias-primas do espaço para a Terra, mas a coisa que com certeza vai ser necessária é outra, que se chama ISRU, In Situ Resource Utilization. Se a gente quer colonizar a Lua, se a gente quer colonizar Marte, não faz nenhum sentido economicamente pegar material da Terra e levar para lá. Vai ser incrivelmente caro, a gente não pode. As coisas mais óbvias, obviamente, água, oxigênio e tudo isso aqui, mas também aço. Não faz sentido transportar toneladas de aço da Terra para lá, você vai ter que minerar Marte, fazer smelting, produzir aço e fazer lá. Não faz sentido economicamente. In situ resource utilization, esse aqui é muito grande. Se você vê todos os reportes da NASA, por exemplo, para localizar recursos, porque você tem que localizar os recursos, ver quanto que é, como você extrai, as tecnologias, é tudo. Primeira coisa na mineração é a prospecção, você tem o que tem, quanto que tem, onde que está, como é que pode ser extraído, como é que pode ser refinado, e toda essa coisa aqui. Então, in situ resource utilization é super importante, eu acho que aquilo que no curto e médio prazo vai ser necessário. E ovviamente qual é o retorno econômico? As colônias de Marte não vão mandar aço para a Terra, não é econômico. Ele que vai exportar tecnologia, porque Marte vai ser a nova fronteira da humanidade. Em Marte você vai ter um monte de gente smart, muita gente inteligente, em um ambiente muito
constrangedor, muito hostil, se o desenvolvimento tecnológico lá vai ser bem ativo, porque vai ter possível fazer um monte de inovação lá, se é necessário. Aquilo que Marte vai exportar, ou a Lua, Marte talvez para o longo prazo eu vejo mais como, porque Marte tem mais matérias-primas, tem mais água, mas é um mundo mais, não exatamente aconchegante, um pouco mais que a Lua é. Per não tem um pouquinho de atmosfera, dá para fazer um céu que mais ou menos parece um céu lá que eu gosto, e vai exportar tecnologia para a Terra. E outra coisa, aquilo que o Brasil pode fazer, porque junto com a mineração, o Brasil é um colosso na mineração, o outro setor onde o Brasil é um colosso, essa aqui é uma iniciativa também da Agência Espacial, qual é o outro setor? O Brasil é um colosso na mineração e no agronegócio, no agro. Okay? Você vai ter que comer, okay? Não vai poder trazer comida da terra. A gente vai ter que fazer space farming, vai ter que crescer coisas lá. E a AEB tem um projeto junto com a Embrapa, que é um colosso a nível mundial na agricultura, especialmente na agricultura tropical. O Brasil é o líder indiscusso no mundo, mas em geral na agricultura. A AEB junto com a Embrapa tem todo um projeto de space farming, e isso aqui é extremamente interessante. Isso aqui é um exemplo daquilo que poderia acontecer com a mineração, por exemplo. Okay? Space farming, space mining. Eu posso antecipar para vocês o que vocês vão comer, que já foram selecionados, os crops principais são selecionados: batata doce e grão de bico. Quem de você que não gosta de hummus ou coisas assim, ou pasta e ceci, se você é italiano, não, vai se dar mal, porque vai ser batata doce e grão de bico. Okay? Vai ter muita coisa aqui. No começo vamos ter todos veganos, provavelmente, porque antes de ter um porquinho em Marte, acho que vai demorar um pouco. Eu sou um grande fã de começar a produzir carne também, mas acho que vai demorar porque é mais energia, consome mais energia. No começo vai ser batata doce e grão de bico. Você fica acostumados com a ideia, talvez você não, talvez seus filhos, netos, fala para ele: olha, come esse grão de bico, começa a dar para eles, porque se acostuma, porque vai ser bom, ok? E para finalizar, em novembro, em São José dos Campos, a Agência Espacial Brasileira vai organizar, junto com a Secure World Foundation, o International Workshop on Space Resources, São José dos Campos, acho que é 20 e 21 de novembro. Vai ser interessante. No site da Agência Espacial você pode achar informação sobre isso. É um evento muito, muito interessante. E assim, queria só jogar um pouco de ideias, throw ideas around, como se fala, ok? Um pouquinho de ideias aqui. Eu sou um velho entusiasta do espaço, ok? Não sei se dá para ver, provavelmente. Muito bom, Paulo. Obrigado. Bom, a tecnologia ainda não nos deu cidade em Marte, mas nos deu TikTok, né? Já é alguma coisa, né? Interessante, a gente, em alguns momentos hoje aqui, várias ideias ou várias dicas, talvez, né, de conteúdos interessantes, né, sobre tecnologia. A gente acabou julgando aqui no palco e para a plateia. Aí eu me lembrei aqui de uma série que eu estou apaixonado com ela, que chama For All Mankind. Ela está no Apple TV. E ela toca, gente, em vários dos pontos que a gente está discutindo aqui agora. É uma série sobre história alternativa. Alguém está vendo essa série, não? Não fica com vergonha, não, para levantar. É só você... Leandro também. Beleza, ótimo. É uma história alternativa, né? Começa na década de 60 e vai explorando uma realidade como teria sido caso a corrida espacial tivesse sido bem mais acelerada do que ela foi de fato, né? Dá vontade de falar o que é a primeira cena, só que eu não vou fazer isso com vocês, não. Vou deixar na curiosidade. Mas ali, é muito mais do que tecnologias altamente inovadoras, porque isso não aparece lá, assim, aparece a turma trabalhando com computador analógico mesmo, né, e voando com as tecnologias que a gente conhece hoje em dia ainda. Tem um monte de questões importantes que surgem, que tem a ver com regulação, que tem a ver com a forma como a gente vai utilizar esse recurso comum que está fora da Terra. Né? Como é que a gente faz isso para o bem social, no final das contas, né? Se é que é possível fazer isso para o bem social. Aí eu lembrei daquele papo nosso, né, Cecília, antes do briefing. Lembrei que você falou um pouco sobre Tratado da Lua, Hélio 3, né, e tocou em vários desses pontos.
Aí eu queria pedir para você falar um pouco sobre como que essas questões de mineração fora da terra, elas esbarram em desafios que a gente ainda tem que superar, que estão em contextos que não são tecnológicos, né, mas que tem muito mais a ver com a forma como a gente organiza a nossa sociedade, o nosso trabalho. Bom, Bruno, primeiro eu gostaria de começar agradecendo o convite do Mining Hub, especialmente ao Leandro, agradecer a LLK por estar fazendo essa ponte do Mining Hub, de vocês com o Laboratório Integrado de Sistemas Aeroespaciais. E eu também andei pensando em outras coisas depois daquele nosso briefing, né? Porque eu mencionei algumas coisas. A minha história nessa área aeroespacial, ela começa ali em ciência, engenharia e aplicação, né? E essas três coisas são as primeiras que vêm na nossa cabeça quando a gente pensa em space mining, né? Ciência, engenharia e aplicações. E eu gosto muito de uma divisão, toda a área muito multidisciplinar, tem várias formas de você separar esses assuntos, né? E eu gosto muito de uma forma que a International Space University separa esses assuntos, que são em 7 grupos, né? E 3 deles são esses que eu já falei: ciência, engenharia e aplicações. Mas tem 4 que, desde que eu comecei a me envolver com essa universidade, eu comecei a prestar mais atenção. E aí é que vem esses outros aspectos, que eu vou falar os outros 4, e depois eu vou pegar de novo um pouquinho de ciência, que é o seguinte: a gente tem a parte de políticas e legislação, né? Então, se você minera alguma coisa no espaço, a quem isso pertence? Porque se você minera alguma coisa aqui no Brasil, você já tem legislação para dizer de quem é, né? E quando você está em regiões internacionais, isso já tem outras regras. E quando você está num corpo que não está aqui na Terra, né? Então, por exemplo, eu mencionei o Tratado da Lua, né? Existem alguns países que são signatários, mas esse tratado basicamente diz que ninguém pode ter posse de um corpo celeste. Mas, por outro lado, a exploração desse corpo celeste ainda é uma fronteira meio borrada, né? Então, a parte de políticas e legislação ainda tem que ser muito trabalhada, né? Que é o 4º aspecto desses 7 que eu falei. E aí tem um outro, que é a parte de gerenciamento e business. Porque, obviamente, quando a gente está falando de mineração aqui, a gente está falando muito de business, a gente está falando muito de gerenciamento. Mas isso também tem que estar lá, porque tem que ser economicamente viável, né? Isso tem que dar um retorno financeiro. Então, algumas questões de gerenciamento de business que ainda estão sendo tratadas aqui vão ter que ser tratadas em coisas com muito mais valor agregado e numa situação muito diferente, né? E aí a gente tem também, aí eu vou voltar no aspecto da ciência, né? Porque quando a gente pensa em ciência para mineração no espaço, a gente está muito pensando em composição química, a gente está muito pensando em características físicas. Mas aí, por exemplo, tanto o Juan quanto o João falaram sobre a questão da vida, né? Minerar onde há vida, minerar onde não há vida. E depois o João falou sobre os corais. Quando a gente está minerando um lugar, a gente tem que pensar na vida que está lá. E quando a gente vai minerar esses corpos, a gente tem que pensar na potencial vida que pode ter lá. A gente não necessariamente tem certeza que está desabitado, até porque a definição de vida é muito filosófica, né? Científica e filosófica, e a gente tem que pensar na não contaminação do espaço, que é uma regra que já vale para a gente. Se você vai para o espaço, você tem certeza que você não está levando nada que possa contaminar aqueles corpos e destruir uma eventual vida que você nem sabe que está lá, né? E aí outra área é o desempenho humano no espaço, porque por mais que não vamos ter lá milhões de pessoas fazendo isso, algumas pessoas eventualmente vão estar lá. E o desempenho humano no espaço diz muito sobre a saúde das pessoas que vão estar lá e como que elas vão executar as tarefas. E aí, eu estava até pensando que de tudo que eu ouvi aqui, eu não tinha ouvido da 7ª parte, mas aí no painel que a gente teve antes, que começaram a falar um pouco do pessoal de exatas, o pessoal de humanas, e que hoje a gente precisa disso, o 7º aspecto é o aspecto de humanidades. Porque seja logo que a gente for construir fora do planeta, as necessidades, os anseios, os sentimentos humanos têm que estar contemplados. Então, a gente também tem que olhar para essa exploração espacial com esse olhar de humanidades, porque isso é para o ser humano, e o ser humano tem necessidades que vão muito além dessas práticas que eu falei, né? Então, é tudo muito multidisciplinar. Eu gosto dessa divisão de 7 setores, né? A gente pode dividir de formas muito diferentes,
Mas quando a gente olha assim, a gente vê que ciência é importante, engenharia é importante, aplicações é uma coisa importante, mas que existem muitas outras dimensões que elas têm que ser tratadas com muita seriedade, porque já são dimensões que aqui na Terra já criam problemas e conflitos suficientes. Excelente. Muito obrigado por essa reflexão. Vai muito além da tecnologia, né? Acho que esse que é o ponto que a gente está trazendo para cá, para a pauta também. Eu vou colocar mais... Eu sei que a gente já está no limite, está no amarelo ali, não chegou no vermelho ainda. Vou colocar mais uma pergunta para você, Cecília. Como é que você vê o Brasil nessa história toda? Se a gente está preparado ou se a gente está sendo capaz de preparar pessoas, talentos, indústria para essas novas fronteiras que a gente tem pela frente. E se não, o que a gente tem que fazer? Bom, eu acho que assim, o Brasil é um dos países que tem um programa espacial coerente, embora ele não seja tão sólido quanto a gente gostaria, né? Mas ele é um dos países que tem um programa espacial coerente. A gente tem algumas iniciativas, por exemplo, que a Agência Espacial Brasileira está parcerias com o Projeto Artemis, outras coisas. Em relação à tecnologia para o Space Mining em si, nem a NASA faz, mas as tecnologias e o conhecimento estão sendo desenvolvidos para que isso aconteça, né? Então, a gente ainda não tem condição de estar nesse nível, mas a gente tem condição de fazer essas parcerias. Eu acho prioritário, e aí eu tenho assim, né, a visão de professora, isso diz bastante a mim, a meu respeito, que eu acho que a gente precisa investir mais na educação, principalmente no setor aeroespacial, todas as engenharias, todas as tecnologias, mas eu preciso falar, né, do que diz ao meu coração, porque são tecnologias muito de ponta, são coisas muito disruptivas, e sem a gente investir pesado nisso, a gente não vai conseguir ser aí um protagonista ou um player importante da área, né? Então, eu acho que assim, essas iniciativas de parceria são muito interessantes, elas são muito importantes, elas são muito relevantes, mas elas não vão levar a lugar nenhum sem investimento pesado em educação. Excelente, obrigado. Pessoal, encerrando então esse nosso painel, acho que a mensagem principal que fica aqui, acho que foi o recado que o Juan deu no início, que boa parte das tecnologias que vão impactar o nosso dia a dia, talvez elas não venham, ou pelo menos o dia da mineração, né, mas da sociedade também não venham de investimentos em inovação das empresas mineradoras, mas talvez venham dessas novas fronteiras, né? Mesmo que enquanto elas não se viabilizam, o desenvolvimento tecnológico talvez traga muitas coisas interessantes pela frente. Obrigado, João. Obrigado, Paulo. Obrigado, Cecília. Muito obrigado, Juan. Palmas para os nossos panelistas aqui, pessoal.